single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Muito bem, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal. Você ainda que não é inscrito aí, se inscreva, né? Deixe o seu like aí, comente, né? Não dói nada aí, dê um clicaço embaixo aí, né? E se inscreva e ajude a nós aí estar divulgando o nosso canal. Já faz algum tempo aí que a gente não coloca um vídeo aí no nosso canal aí, a gente quer pedir desculpa, né? Das pessoas que não têm nos acompanhado e a gente não tem colocado vídeos falando da palavra de Deus. Gostaria que você compartilhasse esse vídeo para que mais e mais pessoas pudessem ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho, que pessoas fossem curadas e fossem libertas pela palavra de Deus. Como eu havia prometido, né, de fazer alguns vídeos sobre a igreja de Corinto, né, a respeito das exortações que Paulo advertiu aquela igreja, mas ainda estou nesse projeto, mas hoje eu quero, em nome de Jesus, falar de algo que está acontecendo no meio cristão, sobre as revelações que eu tenho visto na internet, e muitas vezes revelações que não vêm do Senhor, muitas vezes revelações que vêm do homem, e isso tem induzido muitas pessoas a adorar Deus de forma errada e a buscar aquilo que Deus não prometeu. Então, você que segue a gente no nosso canal, né, não esqueça aí de, antes de terminar o vídeo aí, deixar os seus comentários, né, e se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos das notificações, para que cada vez que a gente for postar um vídeo, né, o YouTube possa avisar você de novos vídeos. Num texto que quero compartilhar 3 textos com os irmãos que estão assistindo esse texto, né. Um texto está lá no livro de Isaías, o outro texto está em Mateus capítulo 24, e o outro texto vai estar em 2 Timóteo capítulo 4. Então, no primeiro texto, em Isaías capítulo 55, e no versículo 11, a palavra de Deus diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, e ela não voltará para mim vazia, antes ela fará o que apraz e prosperar naquilo que eu enviei. Esse texto da palavra de Deus, no capítulo 55 de Isaías, Deus começa a dizer, né, no versículo 8, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e nem os caminhos de Deus são os nossos caminhos. Daí ele diz no versículo 9, porque assim como dos céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E Deus diz no versículo 10, porque assim como a água, como a chuva desce dos céus e para lá não voltam, até que possa brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, Jesus disse que assim é a palavra do Senhor, que quando sair da boca do Senhor vai prosperar e vai fazer aquilo a que Deus a designou para que se faça. Então a gente tem visto no nosso meio agora muitas pessoas procurando em igrejas, procurando pessoas que dizem para ela aquilo que elas querem ouvir, E em Mateus capítulo 24, eu quero ler também esse versículo lá, Mateus capítulo 24, aonde os discípulos de Jesus vão perguntar para ele a respeito
dos sinais, né, dos sinais que antecederia a volta do Senhor. E que sinais seriam esses, né? E aí Jesus chama os discípulos em particular e diz para eles, né, que falou de muitas coisas. Jesus falou sobre cuidado que ninguém vos engane, né? Foi uma das exortações do Senhor Jesus, dizendo que cuidado com que ninguém vos engane, porque aparecerão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, né? Ele diz, acautelai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então o Senhor começa a falar que haveria um engano terrível na terra, né? E este engano a gente já está vendo acontecer, né? A gente já está vendo acontecer esse engano, então as pessoas estão querendo ouvir somente aquilo que elas querem ouvir. E a Bíblia diz, tem um texto da Bíblia que diz que as pessoas amontariam para si doutores, mestres, que falariam só aquilo que as pessoas querem falar. E o primeiro texto diz, né, que assim é a palavra do Senhor, que quando ela sair da boca de Deus, ela vai sair e vai fazer aquilo que apraz ao Senhor, aquilo que Deus designou para que seja feito. Ou seja, toda vez que Deus falar alguma coisa, vai ter que acontecer, porque foi Deus quem falou. E quando alguém profetiza, ou quando alguém fala em nome do Senhor, e tal coisa não aconteceu, a Bíblia diz que esse homem é mentiroso, esse profeta é mentiroso, porque Deus não falou, porque Deus ele vela pela sua palavra para se cumprir a sua palavra. E em 2 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele vai dar uma palavra, né, numa das cartas que o apóstolo Paulo ele manda a Timóteo. Ele diz para Timóteo, no versículo 2 do capítulo 4, ele diz para Timóteo que Timóteo pregasse a palavra de Deus. Ele fala, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Ele diz, ensina, repreenda e exorte com toda a longanimidade e doutrina. Daí ele diz por que isso? Ele diz porque virá um tempo em que não sofrerão, não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. E aí, no versículo 5, o apóstolo Paulo diz para Timóteo, mas tu sede sóbrio e sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpre bem o teu ministério. Olha só, no capítulo 4 de 2 Coríntios, Paulo então manda essa carta e diz para Timóteo, ó Timóteo, exorta a igreja, prega a palavra, porque vai vir um tempo em que as pessoas não vão mais querer ouvir a palavra de Deus. E elas vão ter como que se tivesse umas coceiras no ouvido, querendo ouvir só aquilo que lhe agrada, só aquilo que convém à sua carne. Então, o que acontece? Muitas das vezes, as pessoas vão atrás de profecia, vão atrás de revelações. Não que eu não acredite em revelação, eu acredito em revelação. Porque a palavra de Deus é a palavra revelada pelo Espírito Santo. Deus já revelou o que Deus quer para a nossa vida. Se você procurar sobre o que Deus fala a respeito do casamento, está na Bíblia. Se você procurar o que Deus fala a respeito de namoro, está na Bíblia. Se você procurar sobre como que você deve viver nesse mundo, está na Bíblia. Se você quer ser um bom patrão, um bom empregado, está tudo na Bíblia, tudo registrado o que Deus quer. Então, o nosso futuro está registrado na Bíblia. E eu acredito sim em revelação. O que eu não acredito é uma revelação que tem acontecido de que o Espírito Santo revela número de documento, essas coisas aí. Eu não vejo, não vejo no meu ponto de vista, não vejo o que isso vai contribuir para a obra de Deus. O que tem o Espírito Santo a ver com isso aí? Que seja, o Espírito Santo ele já revelou para o ser humano o que ele quer das nossas vidas. Então eu não tenho que buscar essas informações, buscar aquilo que eu quero ouvir, eu preciso ouvir aquilo que Deus quer falar. E muitas vezes a gente vai e eu vejo as pessoas indo atrás de revelação,
Hoje é o culto, por exemplo, hoje é um culto só de revelação. A maior revelação que Deus já deu para o ser humano está registrada na Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. A gente não tem que buscar. Então eu vejo um monte de pessoas se perdendo porque houve uma revelação para a sua vida e a pessoa fica cheia de entusiasmos e aí a pessoa fica acreditando naquela revelação porque Deus falou, porque Deus falou, porque Deus falou, não vai acontecer e acaba não acontecendo. Acaba a pessoa saindo da igreja, acaba a pessoa entrando muitas vezes em depressão e acaba a pessoa blasfemando o nome de Deus. Porque acaba a pessoa dizendo, puxa vida, Deus prometeu algo e Deus não cumpriu. Deus falhou. E Deus não falha. A Bíblia diz que assim é a palavra dele quando sair da boca do Senhor. Ela não voltará para ele vazia, mas ela falar aquilo que apraz, aquilo que ele designou para que acontecesse. Então, quando Deus dá uma palavra, profética para alguém, falar no nome dele, tal coisa vai acontecer. Se Deus disse que tu vai ser curado, tu vai ser curado. Se Deus disse que Deus vai abrir uma porta de emprego para ti, Deus vai abrir uma porta de emprego para ti, porque Deus fala e Deus cumpre. Deus não é como a gente que fala e não cumpre, mas Deus cumpre. Então, queria que você compartilhasse este vídeo para que mais e mais pessoas pudessem estudar a palavra de Deus e não caíssem nesses contos de fada. Porque existe hoje muitas pessoas enganando outras pessoas, fazendo da palavra de Deus um meio de prosperar a sua vida. Pessoas que muitas vezes, na vida secular não deram certo, e aí acabam usando a palavra de Deus para enriquecer, para ganhar dinheiro, às custas do Evangelho, às custas da palavra de Deus. E muitas pessoas, por não lerem a Bíblia, por não lerem as Escrituras Sagradas, acabam caindo nessas pessoas que estão enganando por aí. As pessoas vão na igreja querendo ouvir aquilo que o seu ego, aquilo que o seu coração quer ouvir, e às vezes deixam de ouvir aquilo que Deus quer falar. Porque aquilo que Deus fala, Deus cumpre pela sua palavra, aquilo que Deus fala vai acontecer nas nossas vidas. Então as pessoas vão nas igrejas e aí começam a ouvir apóstolos e profetas fazendo umas revelações absurdas. E aí eu vejo que muitas das revelações não têm acontecido. E aí Deus chama atenção para que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, olha Timóteo, prega a palavra. O que está faltando hoje no nosso meio é se pregar da palavra de Deus como que ela é. Tem uma outra das cartas que o apóstolo Paulo diz, que ele não modifica o evangelho, ele não adultera, ele diz, olha, nós não adulteramos a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz que nós não adulteramos a palavra de Deus, é porque o Espírito Santo já tinha colocado na vida do apóstolo Paulo que ia chegar um tempo que muitas pessoas iam adulterar a palavra de Deus, distorcer a palavra de Deus, querendo que a palavra de Deus ela venha a se adequar à nossa vida. Mas é nós que temos que se adequar à palavra de Deus. É nós que temos que colocar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que tem que entrar na minha vida e fazer aquilo que eu quero. É eu que tenho que fazer o que a palavra de Deus está dizendo. Então, muitas vezes as pessoas vão aí, estão com as suas vidas perdidas, precisam de um milagre, precisam de uma transformação na vida financeira, e elas acabam indo aonde os seus ouvidos têm coceira para ouvir aquilo ali. A gente vê aí alguns cultos que em cima do púlpito já tem um monte de brincadeira, já tem um monte de brincadeira com a palavra de Deus, as pessoas brincando, e isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é quando tu prega a palavra de Deus, quando tu prega a verdade, o que a palavra de Deus está dizendo. Então, queria que vocês compartilhassem esse vídeo com mais pessoas, para que as pessoas pudessem ler a Bíblia e pudessem estudar a Bíblia e pudessem fazer aquilo que a Bíblia está dizendo. Uma vez Deus falou para Josué, disse para Josué que Josué devia meditar na sua lei dia e noite. E Deus disse que ele devia ter o cuidado de fazer tudo o que estava escrito na lei. Então, ele disse, então tu prosperarás os teus caminhos. Então Deus está dizendo a Josué, se tu fizer conforme está escrito na minha palavra, se tu praticar o que está escrito na minha palavra, tu vai ser bem sucedido aonde tu for, aonde tu pisar a planta dos teus pés. Ouvir a palavra de Deus. E o melhor remédio, a melhor coisa
para a gente na nossa vida, para a gente ser bem sucedido e abençoado em todas as áreas da nossa vida, é ouvindo a palavra de Deus. Não é ouvindo fábula, não é ouvindo historinhas, é ouvindo aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Como no texto aqui que nós lemos de Isaías, capítulo 55, eu vou repetir ligeirinho. Deixa eu achar aqui. Olha, assim será a palavra que sair da minha boca. E ela não voltará vazia, mas ela fará o que apraz e prosperar naquilo para que eu a enviei. Deus está dizendo, toda palavra que sair da boca do Senhor Deus, toda palavra que sair da boca dele, ela não vai voltar para ele vazia, ela vai fazer aquilo que Deus a designou, aquilo que Deus disse que tinha que ser feito. Então, se você ainda está aí preocupado que falar para você que tal coisa ia acontecer e deram o prazo para acontecer e tal coisa não aconteceu, pode ficar sabendo que não foi Deus quem falou. Porque quando é o Senhor Deus que fala, é o Senhor Deus cumpre. O apóstolo Paulo foi bem claro no texto. Ele disse que ia chegar um tempo em que as pessoas não mais queriam ouvir a verdade da palavra de Deus. E esse tempo que o apóstolo Paulo falou, eu creio no meu coração que é esse tempo que nós estamos vivendo agora, em que as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Elas querem que a palavra de Deus ela seja modificada. E o apóstolo Paulo disse, nós não modificamos, nós não adulteramos a palavra de Deus. Nós não adulteramos. Nós nós não pegamos um outro evangelho. Nós pregamos o evangelho de Jesus Cristo. E tem tem uma palavra de Deus que diz, que eu não me envergonho do evangelho. O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Então, queridos, compartilhe esse vídeo, Deixe o seu like aí, se você gostou, compartilhe com outras pessoas para que possa ser alcançado pelo poder de Deus, se inscreva no nosso canal, nos ajude a estar fortalecendo o canal, e que Deus possa abençoar nós nessa caminhada da fé, nessa caminhada que é difícil. Para você que ainda para você que ainda não faz parte de uma igreja, para você que ainda não aceitou a Jesus, fica aqui o convite, para que você aceite a Jesus como Senhor e Salvador, para que você entregue a tua vida nas mãos do Senhor, para que você esteja o teu nome escrito no livro da vida, Procure uma igreja que pregue a palavra de Deus, entregue a tua vida, entregue a tua casa, entregue o teu trabalho nas mãos de Jesus e deixa que o Espírito Santo de Deus vai fazer o que deve ser feito. É Ele quem muda, é Jesus que transforma, é Jesus que liberta, é Jesus que cura, é Jesus que liberta a pessoa do alcoolismo, da droga, da prostituição, da mentira. É Jesus que faz isso. É Ele que muda a tua rota, o teu destino onde estava indo. Jesus disse que há dois caminhos, um largo e um estreito. E as pessoas hoje estão caminhando só pelo caminho largo. Mas Jesus quer que você caminhe pelo caminho estreito, caminho que leva à salvação, caminho que leva à vida eterna. O que Jesus veio prometer para nós, para mim e para você, é uma vida eterna, uma vida com Deus, uma vida ao lado do Senhor Jesus. Jesus veio para nos tirar do pecado, veio para nos tirar das mãos de Satanás e colocar nós nos dois pés cravados na rocha, que é o Senhor Jesus. Então receba esta palavra em nome de Jesus, E não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de ajudar nós, Nós estamos divulgando o nosso trabalho aí na obra do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe a todos.